Olá, boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião de exposição doutrinária desta terça-feira, do nosso Centro Espírita Leon Denis. Vamos iniciar lendo uma passagem do Evangelho, que está no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 2º. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Em Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 24, Lucas 18, 18 a 25 e Marcos 10, 17 a 25. Vamos então fazer a nossa oração. Elevando nosso pensamento ao nosso Pai Maior, mentalizando a figura do nosso querido amigo Jesus. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, querido Mestre, estudando um pouco do Teu Evangelho, das Tuas palavras, dos ensinos que deixastes para nós, quando aqui estivestes, e que segues nos transmitindo em todos os momentos que reunidos te lembramos os teus ensinos, procuramos estudar, procuramos viver. Muito obrigada pelo teu amor em todos os momentos, que possamos compreender os desígnios do Pai e enxergar este amor divino, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência. Obrigada pela oportunidade da vida. Obrigada pela doutrina espírita adentrando nossos corações. Obrigada pela certeza de que tu sempre nos ampara através dos teus anjos, dos teus espíritos que mais elevados velam por nós. Que possamos, nesta reunião, compreender um pouco mais das palavras do Mestre, para vivermos melhor, conquistando a paz e a felicidade, porque anelamos. Que assim seja. Então, essa passagem do Evangelho eu escolhi a dedo porque eu gostaria de trazer a reflexão da tarde de hoje
essa passagem, ou melhor, esse diálogo do jovem rico, deste mancebo rico, com Jesus, numa visão um pouco mais alargada, buscando compreender, entender, conhecer o que teria acontecido antes desse diálogo, dessa conversa do mancebo rico com Jesus. E então eu trago aqui um texto do Espírito Irmão X na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Luz Acima, em que ele vai trazer o diálogo entre Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, e este mancebo rico, este jovem, que antes, segundo Irmão X, ir ter com Jesus, antes de ir falar com o mestre, ele procurou Tiago, que andava sempre ao lado do mestre. E perguntou então ao discípulo, este jovem rico, achegando-se nas margens do Jordão, onde estavam o Cristo e seus discípulos, dialogando com as pessoas. Em verdade, disse o mancebo, o Messias é portador de uma boa nova? E Tiago, então, mostrando imensa alegria no olhar, informou feliz a esse jovem rico: sim, é o mensageiro da vida eterna. Teremos com ele um mundo renovado, nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. A que lema ele obedece? Perguntou o rapaz, que tinha muitas propriedades. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E a norma de trabalho? Bondade para com todos os seres, inclusive os próprios inimigos. E o programa desse trabalho? Cooperação com o Pai Supremo sob todos os aspectos em favor desse mundo regenerado. O objetivo dessa obra? Felicidade para todas as criaturas. Que diretrizes estatue para os momentos difíceis? Perdão extenso e sincero. Esquecimento do mal. Auxílio mútuo. Fraternidade legítima. Oração pelos adversários e perseguidores. Serviço desinteressado. E ação altruística sem recompensa, com absoluta perseverança no bem até o fim da luta. E o mestre espera vencer sem exército, sem armas? E Tiago respondeu: ele confia no concurso dos homens de boa vontade para a salvação da terra. E mesmo assim, ele diz que vai vencer no final? Sem dúvida. Nossa batalha é a da luz contra a sombra. Dispensa a competição sangrenta. Que pede Jesus, além das qualidades nobres mais comuns? Extrema fidelidade a Deus, num coração valoroso e fraterno, disposto a servir na terra em nome do céu. Nesse momento, o moço rico exibiu nos olhos uma luz diferenciada e perguntou ainda, depois de uma pausa: você, Tiago, acredita ser possível meu ingresso nesse círculo operoso do profeta? Como não? Exclamou Tiago, doce, ingênuo.
porque sabia quão importante seria alguém como ele de posses junto ao mestre, ou pensava ele. E então o mancebo dialogou um pouco sobre si, monologou um pouco, dizendo que há muito tempo vinha buscando este enviado do Pai, prometido já nos antigos escritos, que percebia que o seu povo degenerava, que o templo de Jerusalém já não servia para a adoração do Pai, mas servia muitas vezes de desolação, de forma desoladora, com sacrifícios de animais, compra e venda de favores, e que isso para ele se mostrava muito aquém, ou melhor, muito distanciado do objetivo do povo eleito, segundo ele. Os romanos fizeram também degenerar o seu povo, os costumes já não correspondiam às elevadas ambições que possuíam os primeiros profetas, e ele buscava então um reino, ou melhor, a conquista desse reino, alguém, este enviado Messias, que fosse conduzir o seu povo novamente para o caminho certo, para o caminho reto, para o caminho da salvação do reino de Deus. Então, ele estava muito feliz, ele queria estar junto nessa empreitada, viver junto essa ação de construir o reino de Deus na terra, de salvar a terra, de regenerar a humanidade a partir do seu povo eleito, pensamento que existia, que tinham estes israelenses na época. E então, sem perder tempo, ele disse a Tiago: eu vou agora, eu preciso agora dessa transformação, eu preciso disso, eu procurava desde sempre, desde que cheguei a mocidade isso, e cumpro os mandamentos, mas eu quero isso que ele está mostrando. E então ele corre para Jesus. E aí acontece o diálogo que a gente leu na passagem inicial, antes da prece do Evangelho. Então, o irmão X termina a narrativa depois da passagem do Evangelho dizendo assim: foi então que o admirável idealista exibiu intraduzível mudança. Num momento, esqueceu o domínio romano, a impenitência dos israelitas, o sonho de redenção do templo, a boa nova e o mundo renovado. Extrema palidez cobriu-lhe o rosto, e ele, que chegara correndo, retirou-se em definitivo, passo a passo, muito triste. E nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que, por conta de estar no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, Kardec traz essa passagem para as conquistas, para uma comparação entre as dificuldades de conquistar o reino, de poder livrar-se das nossas próprias imperfeições com a prova da riqueza e com a prova da pobreza, mostrando que essa prova da riqueza é uma prova muito difícil, é uma prova bastante sacrificante muitas vezes, porque é muito mais difícil abrirmos mão de confortos, de riquezas, de haveres que temos para construir uma outra riqueza espiritual, porque muitas vezes não percebemos a verdadeira necessidade que temos de conquistarmos o reino dos céus, despojando-nos de conquistas materiais, porque não percebemos que elas são totalmente impermanentes. E mais que isso, ilusórias. Pois essas riquezas não trazem a felicidade real, a felicidade verdadeira. No entanto, segundo o próprio Evangelho diz, são necessárias para o avanço da humanidade. Se a riqueza não fosse necessária para a humanidade,
não estaria no mundo. A questão é o que fazemos dela, como a utilizamos, para o quê, com que finalidade. E pensemos rapidamente nos avanços científicos que as posses podem promover no nosso mundo, desenvolvendo a humanidade, desenvolvendo tecnologias que possibilitem com que cada vez vivamos melhor e entre nós, enquanto humanos, e com os nossos coabitantes do planeta, filhos do mesmo Pai, os seres da criação, assim como o próprio planeta, coabitando harmonicamente, o quanto as posses podem nos trazer de benefícios para chegarmos a esses resultados benéficos para todos nós, para que o planeta possa comportar o número de seres que ele tem de sua capacidade, é o que nos diz o Evangelho, de sua capacidade total, sem onerar nenhuma das espécies que vivem conosco, sem onerar a natureza, sem machucar, sem ferir, vivendo fraternalmente em harmonia com todos os seres. Mas tem uma outra questão nessa passagem que me chama a atenção e que eu gostaria de refletir com vocês essa tarde, que me surgiu a partir de uma outra leitura de um texto chamado Moços Ricos, do livro Nossas Riquezas Maiores, psicografado pelo querido Raul Teixeira. E essa mensagem, Moços Ricos, é do também amigo, espírito Ivan de Albuquerque, porque nos reconhecemos leitores deste espírito desde muito jovem e muito, muito nos serviu de lições importantíssimas, todas os seus textos, e esse é um deles. E nesse texto, Ivan de Albuquerque vai trazer essa reflexão do moço rico para nos lembrarmos das riquezas que temos, das riquezas que muitas vezes não percebemos. Nós estamos vivendo um momento no mundo e que poucas vezes pensamos que poderíamos viver. Não é um momento almejado por nenhum de nós, provavelmente. Estarmos isolados, estarmos de quarentena, vivenciando no mundo uma pandemia que já foi vista, pandemias, em outros períodos da história da humanidade, com certeza. No entanto, a nossa geração não pensava que passaria por esta dificuldade, por estes problemas tão prementes e tão abrangentes que está envolvendo o mundo inteiro, novamente. Achávamos que a ciência já tinha conseguido alcançar um estágio em que isso não aconteceria novamente e que estaríamos prevenidos de tais infortúnios. No entanto, estamos aí, buscando para todos nós uma tranquilidade em termos sanitários, em termos de saúde pública. E bem, e muitas vezes nos deparamos com muitas reclamações sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, sobre aquilo que não temos, aquilo que perdemos, que não podemos mais, aquilo que sentimos falta. E aí a gente tem parado, às vezes, muito pouco para perceber o que nós temos. Reflito com base naquilo que a gente vive e nas coisas que a gente às vezes lê também, porque nós estamos em contato com o mundo, embora estejamos apartados das convivências do mundo, dessas convivências face a face. Então, nós percebemos que muitas vezes nós reclamamos de estarmos em casa e não agradecemos o fato de termos um lar. Que bênção termos um lar.
Que bênção estarmos na nossa casa. E podemos falar isso, e muitas vezes reclamamos sobre isso, porque temos acesso a uma tecnologia que há 20 anos atrás não existia. Que bênção! Isso é muito diferente de tudo o que se viveu em outros períodos. E muitos ainda hoje não têm acesso. Nós, muitas vezes, estamos reclamando de não podermos passear, andar, caminhar. Isso, com certeza, vai nos trazer, talvez, alguns transtornos. É passageiro. Mas que bênção podermos ter um pouco mais de tempo para nos dedicarmos, ao invés de estarmos sempre em trânsito, este tempo nós estarmos com aqueles que amamos. Seja nosso companheiro, nossa companheira, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, seja nossos avós, tios, sobrinhos, sejam lá quem forem que conosco estão, nosso gato, nosso cachorro, nosso pássaro, quem seja, que bênção podermos estar com eles neste tempo juntos e rirmos e chorarmos no ombro daqueles que amamos e que estamos convivendo. E tentar, às vezes, muitas vezes, descobrir aquilo que a gente não estava mais conseguindo enxergar naquele que convive conosco, está do nosso lado. E às vezes, quando estamos só com gato, cachorro ou nem com isto, estamos conversando um pouco mais com aqueles que moram em outros lugares, outras cidades, nossos parentes, primos, tios, convivendo mais e percebendo o afago que eles nos dão e nos confortam nessas conversas online. Que bênção nós temos. E muitas vezes reclamamos do nosso trabalho, que estamos com muito, que estamos com pouco, que não temos, que temos. Que bênção o trabalho, da forma que ele seja, valorizando também aquilo que conquistamos até hoje, em termos de trabalho profissional, que nos trouxe até aqui, que nos possibilitou estarmos hoje onde estamos. Que bênção o tempo. Não tínhamos tempo para quase nada, para muito pouco, fazíamos muito. Embora muitas vezes nós estamos também buscando muitas coisas e o nosso tempo também está exíguo, que bênção o tempo. E de podermos olhar na janela da nossa casa, do nosso apartamento, e percebermos coisas que já não percebemos mais. A nuvem que se forma e que assume uma forma, e que os filhos vêm e que nos chamam. Ou então o pássaro que canta, que a gente já não ouvia mais. A revoada deles, desses pássaros, ao entardecer. O frio que chega, o calor que também nos aquece. Olharmos um pouco mais para o céu, para o lindo azul que temos nos nossos céus. Que bênção podermos olhar, podermos ver estas cores, esses matizes, tudo o que estamos vendo e que temos oportunidade, que bênção. Muitas vezes estamos nos nossos lares e, como diz o Ivan, os moços, obtendo dos seus pais aquilo tudo que necessitam, melhor roupa, melhor lanche, melhor curso, mas muitas vezes não suportando estar junto com estes que fornecem todos esses agrados a nós. E hoje a gente pode olhar para o lado e perceber aquilo que os outros fazem para nós, que a gente não conseguia enxergar. Que bênção poder agradecer, podermos ser gratos ao outro por aquilo que nós temos hoje e somos hoje.
Nossos idosos, na atualidade, passam por um processo difícil e complicado de estarem neste grupo de risco dessa pandemia em que vivemos. E muitos estão desencarnando, estão retornando à pátria espiritual. Neste momento em que podemos parar e olhar para o lado, vamos agradecer aos nossos senhores e senhoras, idosos e idosas, que fizeram com que chegássemos até aqui, como somos hoje. Com muitos defeitos, obviamente, com muitos erros que todos nós temos. Se fôssemos perfeitos, a gente não estaria na Terra. Mas com o grande desejo de servir ao Pai, porque servindo a nós, buscando nos aproximar do reino de Deus, que muitas vezes interpretado como sucesso na vida, ser uma pessoa boa, mas a gente sabe que o desejo de todos aqueles pais, mães, avós, avós, tios, tias, é ver aquele que ajudou a cuidar, que cuidou, que criou, que educou, ser um homem feliz, uma mulher feliz. E se somos o que somos hoje, com todos os nossos defeitos, vamos olhar para o lado e agradecer enquanto temos tempo a estes e estas que, enfim, que merecem a nossa gratidão. Honrando pai e mãe e honrando o nosso pai e a nossa mãe em todas as figuras daqueles que em algum momento nos agradaram, nos educaram, nos mimaram, nos forneceram compreensão da vida. Quantas conversas nós tivemos que nos fortaleceram a caminhada com alguém que era mais velho que nós. E assim, a gente vai aprendendo a abençoar a nossa existência, a nossa encarnação, o momento presente. E aí a mensagem final que Ivan de Albuquerque nos deixa, com essa reflexão, é que para conquistar o reino dos céus, o moço rico foi ao Cristo e disse que já fazia de tudo, que já sabia os mandamentos e perguntou o que lhe faltava. E o Cristo disse: vai, vende tudo o que tens e volta e me segue. O momento de seguir o Cristo é agora. O chamado do Mestre é para hoje. Então, as nossas reclamações, aquilo que está junto com essa riqueza que nós temos, com todo o fardo que nós trazemos e acumulamos na nossa vida, desde o momento em que nascemos e quiçá de outras existências nós trazemos hoje, é o momento de nos livrarmos disso, de sermos gratos por tudo, e de construirmos hoje o caminho com Cristo na seara do Pai, fazendo todo o bem que pudermos. O chamado é para agora. Deixemos tudo o que temos. Amanhã talvez não dará tempo. Não teremos mais este tempo. A oportunidade é agora. Somos cheios de bênçãos. Precisamos agora agradecer e seguir a caminhada com Cristo, buscando servir na sua seara com amor e com a gratidão que nós temos. E para finalizar, eu lembro de uma canção que pelo meu evangelizador me chegava quando eu era jovem, que fala dessa música e o refrão me vem na cabeça e ele dizia: vai, vende tudo que tens e volta, segue comigo. Assim terás tudo, enfim.
uma música de chamado do Cristo a esse moço rico que vive em cada um de nós, para que possamos despojar-nos das nossas riquezas que são ilusórias, agradecermos todo o bem que tivemos até aqui e agora construir as riquezas para o reino dos céus. Então, meus amigos, que possamos perceber as bênçãos ao nosso lado. E assim, apostando que podemos agora fazer diferente, mais buscar consolar, olhar para o lado e mostrar a nossa piedade, a nossa empatia com a dor do outro. Ver o que necessitam aqueles que estão passando por problemas maiores que a pandemia, porque há. Auxiliar, auxiliar, auxiliar. Naquilo que pudermos. Porque mesmo estando em casa, ainda podemos muito. Não percamos esse tempo. Vamos então à nossa prece, agradecendo aos bons espíritos a oportunidade das reflexões em torno do Evangelho, agradecendo a bênção da doutrina espírita que nos traz as interpretações daquilo que dão sentido às nossas existências, agradecendo a nossa condição atual, o que somos até agora, o que conquistamos. Vamos pedir forças, coragem, determinação, mas também tolerância e paciência para com os nossos defeitos e os defeitos daqueles que convivem conosco. Pedindo isto para que possamos, a partir de agora, da nossa resolução maior, enfrentarmos nossas dores, auxiliando a curar as dores do próximo. Enxergando ao nosso lado, naquele que sofre, na situação penosa, o bem que nós podemos fazer. E que com certeza vai nos trazer uma riqueza infinita de amor, de tolerância, de piedade, de benevolência, que essa sim nos enriquece para o reino dos céus. Mestre Jesus, sabemos que caminhas conosco. Dá-nos um pouco da tua luz, que possamos compreender teu amor, porque é impossível não te amar quando percebemos o amor que tens por nós. Que possamos estender essas luzes a todos os nossos familiares, amigos, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta, buscando curar um pouquinho das feridas que se abrem cada vez mais, auxiliando com o nosso pensamento unido no bem a regeneração da humanidade. Muito obrigada por estes momentos, querido amigo Jesus. Fica conosco. Que assim seja.